início ao primeiro júri simulado presencial da Faculdade de Ciência Jurídica de Santa Maria. O caso qual será julgado refere-se ao livro Leitura Obrigatória do Semestre, O Caso dos Exploradores de Cavernas. Hoje nós temos a divisão da turma em juízes, os quais representam os personagens do livro, jurados, os quais definirão o resultado do julgamento, se absolvem ou condenam o acusado. À minha direita nós temos a acusação liderada pelo aluno Vili. À minha esquerda nós temos a defesa liderada pelo aluno Eupídio. Qual será o formato do julgamento? Os primeiros 30 minutos iniciais competirão à acusação, os quais cada aluno tem que participar de alguma forma do exercício de acusar. Nos próximos 30 minutos, a defesa terá o exercício de, com todo a sua maestria, e espero que assim seja, que esse professor é defensor nato, nada contra a acusação, mas que absolvam o acusado. Uma atividade simulada. Dito isso, 30 minutos para a acusação, 30 minutos para a defesa. Neste primeiro momento, não haverá a possibilidade de apartes, de nenhum lado, não haverá a possibilidade de apartes. Então, quem estiver com a palavra, a terá de forma assegurada. Perfeito? Em um segundo momento, que é a réplica e a tréplica, que será sustentada pelo aluno Vili, representando a acusação, e pelo aluno Eupídio, representando a defesa, nós teremos o tempo de 10 minutos para a sustentação oral de cada um deles. Nesta fase, eu irei permitir uma parte de cada lado, uma parte, e eu vou escolher o aluno que irá realizar este aparte. O que se trata de aparte processual? Diante as circunstâncias que vão surgir durante o julgamento, o aluno pode levantar o braço e solicitar ao orador, que estará com a palavra, o direito de aparte, uma parte no segundo momento. Eu irei conceder a parte, sendo o juiz neste momento, e o aluno vai fazer a sua exposição breve, que será um questionamento, obviamente. Então eu irei escolher este aluno, um aluno da defesa e um aluno da acusação. Em relação aos jurados, conversava inicialmente, é socialmente aceitável que os jurados tenham um preconceito em relação ao julgamento, em virtude das circunstâncias sociais de cada caso. Exemplo, a função da mídia em determinados julgamentos. Então eu tenho absoluta certeza que cada um de vocês já tem um pensamento sobre se absolve ou se condena o acusado, tendo em vista que vocês realizaram a leitura do livro. No entanto, a atividade servirá para mudar este panorama, se for essa situação, obviamente. Então, se os senhores e senhoras jurados entenderem que a acusação foi melhor, condenem. Se entenderem que a defesa foi melhor, absolvam. Perfeito? No último momento, essa absolvição ou condenação será fundamentada de per si, um por um. Certo? A função final, que é a função dos juízes, os quais representam os personagens do livro,
será fundamentar a manifestação do personagem. Então vocês vão vir até o púlpito e irão proferir a sua sentença individual. Em relação ao público, agradeço a presença, professora Claudete, professora Ariane, professor Flávio, e espero que todos tenham um excelente julgamento. De imediato, eu passo a palavra à acusação, liderada pelo aluno Vitor. À disposição, 30 minutos de fala. Bom, boa noite a todos. Eu gostaria de cumprimentar primeiramente os professores. Agradeço a presença de todos vocês, cumprimentar também ao público. Muito obrigado pela honra de a presença de todos. A parte da defesa também. Cumprimentar os meus colegas da promotoria, boa noite. E devo estender os meus cumprimentos também à família da vítima, a família de Roger Whitmore, cuja vida foi ceifada no ato dos 4 réus acusados essa noite. Preciso estender e também falar que a vida deles foi impossibilitada porque eles não são capazes de entender como que a pessoa que eles consideravam amigos, as pessoas que eles tinham como família, que jantavam na mesa com eles, que Roger contribuía e falava sobre momentos felizes, enfim, que tinha junto a sua família. Esses 4 amigos mataram e tiraram a vida de forma horrenda e truculenta, não deram nem chance de escolha ao próprio Roger. Eles ainda não conseguem assimilar isso aí. Infelizmente, por isso eles não vieram essa noite. Mas para finalizar, meus colegas têm bastante a falar, eu quero direcionar a vocês, jurados, cumprimentá-los, muito obrigado por virem, mas preciso salientar a função dos senhores essa noite. Hoje vocês são a voz da sua família, que sente a dor da ausência de Roger. Vocês hoje estão empossados de um poder de trazer ou não a justiça a essa família, a trazer um possível, se é que possa se dizer, descanso, porque a presença do Roger nunca mais vai estar com eles. A criança vai ser um pai, vai ser uma filha sem um pai, a esposa não tem já o seu marido, e esse espaço nunca mais vai poder ser preenchido por causa da ação dos réus acusados essa noite. Hoje vocês estão sentados na cadeira mais alta do júri. E a partir disso que vocês, a partir de toda a nossa argumentação, vocês irão racionalmente entender que vocês devem condenar os réus. Porque a falta de Roger nunca mais vai ser suprida. Mas vocês têm a oportunidade de trazer a justiça, dar um pingo de esperança para o mundo, para o Brasil que se tem hoje, dar um pingo de esperança no nosso judiciário. E para que essas famílias, tanto a de Roger quanto quem está acompanhando, possam ainda entender que existe justiça no Brasil. Muito obrigado pela atenção de todos. André. Boa noite, senhoras e senhores, meus júris, colegas. Bom, venho aqui hoje, inicio minha fala falando que os réus aqui presentes hoje cometeram o crime de homicídio qualificado, tipificado no Código Penal, artigo 121, parágrafo 2º, inciso 4º, que nos diz, eu vou ler só o inciso 4º: a traição, a emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido. Foi isso, senhores, que eles fizeram, foi isso. Eles o emboscaram, o traíram, mataram Roger Whitmore cruelmente. A vítima não teve como se defender, afinal, eram 4 monstros contra 1. Não teve chance de defesa. Gostaria de questionar os senhores sobre a suposta transmissão via rádio de Roger Whitmore. Quem nos garante que foi o Roger Whitmore que fez a transmissão e não foi um dos seus algozes? Quem nos garante que Roger Whitmore
já não estava amarrado, amordaçado ou mesmo sendo canibalizado por aquelas pessoas que estavam lá com ele? Quem nos garante? Senhores, naquele momento, naquela caverna, existia uma única fala: um para todos e todos contra um, porque eram 4 assassinos que estão aqui presentes hoje contra apenas uma pessoa que foi morta cruelmente. Isso consta nos autos, senhores, porque os réus falaram que Roger Whitmore, antes mesmo de acontecer todo o fato, ele disse que preferia aguardar mais uma semana, se fosse o caso, antes mesmo de cometer esse canibalismo, esse fato tão cruel com qualquer um deles. Senhores, senhoras, entendam, o primeiro contato que supostamente foi de Roger Whitmore com o mundo, a superfície, foi ao 20º dia. Eles não ficaram sem comer, sem se alimentar, por assim dizer, durante os 20 dias. Eles não estavam em jejum. O contato foi feito e foi solicitado, perguntado por quantos dias eles aguentariam sem alimentação, sem comer nada. Foi dito que não foi respondido naquele momento, pois eles informaram que os seus alimentos eram escassos. Escassos, senhores, e quer dizer pequena quantia, pouco, ralo, não significa que havia terminado. Quero que vocês entendam isso. Não havia terminado a alimentação deles. Eles não estavam sem comida. No 23º dia foi feito um novo contato com a superfície, informando que Roger Whitmore havia sido assassinado, para que os 4 réus aqui presentes, 4 assassinos, pudessem se alimentar. Senhores e senhoras, existiam suprimentos que poderiam ser fracionados por mais uns dias, mais uma semana, se fosse o caso. Eles poderiam aguardar que chegasse socorro. Eles poderiam até mesmo aguardar que um deles morresse, porque eles não iriam morrer todos de uma vez. E automaticamente eles poderiam se alimentar da pessoa que morreu. Tendo como um fato parecido, aconteceu na Cordilheira dos Andes, um desastre de avião. As pessoas esperaram as pessoas morrerem de fome, de sede, enfim, e se alimentaram da carne dela para poder sobreviver. A defesa vai alegar estado de necessidade, com certeza, mas havia necessidade naquele momento de matar o Roger Whitmore? Havia necessidade, sendo que, falo novamente aos senhores e senhoras, o alimento não teria acabado, não acabou, o alimento estava escasso, que significa pouco, pequena quantidade, que poderia ser fracionado por mais dias, e o Roger Whitmore não teria sido assassinado naquele momento, ou não ele. Poderiam ter esperado, aguardado um deles morrer e eles terem se alimentado da carne dessa pessoa que morreu. Os réus não pensaram 2 vezes antes de assassinar Roger Whitmore. E diante do meu exposto, eu aqui peço a condenação dos réus. Passo a palavra ao meu colega Fábio. Senhores, boa noite. Eu quero aqui deixar os meus cumprimentos aos excelentíssimos juízes, aos colegas que aqui comigo formam essa equipe da promotoria, aos ilustres colegas da defesa, aos membros do júri e jurados, e um especial cumprimento aos familiares da vítima que estão aqui presentes, que estão clamando por justiça. O que será feito, senhores, incansavelmente por essa equipe. Agradeço também a presença de todos. Pois bem, senhores,
Trago alguns pontos específicos, alguns fatores determinantes deste caso. Caso que se trata da covardia produzida contra a vida de Roger Wetmore. Um simples trabalhador, honesto, homem justo e honrado. Esse era Roger. Pai de família esta que dependia total financeira dele, né? Pois ele era o único gerador de renda dessa unidade familiar. Ele era assim, pois agora sua esposa, que sempre foi do lar, cuidadora dos filhos, teve que abandoná-lo, abandonou o lar e indo à luta, em busca de emprego para manter a sua família. Iniciam então pelo suposto acordo que até então, segundo os réus, foi realizado por eles no interior da caverna. Mas de antemão eu já informo aos senhores que esse acordo ele não existiu. E não foi concretizado, senhores, o referido acordo mencionado por esses assassinos, uma vez que a vítima apenas havia dado uma inicial ideia para uma possível sobrevivência. A maioria dos que estavam naquela situação, né, caso realmente fosse necessário. Foi uma simples ideia. Mas vamos lá. Vamos supor que esse acordo, por eles, né, havia se efetivado. Né? Eu falarei sobre o acordo verbal, que foi o que no caso aconteceu, né? E sobre sua validade. Pois esse acordo, ele foi crucial para o ato de canibalismo cometido por esses três homicidas. Senhores, canibalismo, ato tão repudiado entre nós. Foi isso que eles fizeram. Vamos iniciar nosso pensamento analisando o disposto no artigo 107 do Código Civil, né? Onde cita que a validade de um negócio jurídico não dependerá de forma especial, senão quando a lei expressamente exigir. Ou seja, não há em regra obrigatoriedade do contrato ser escrito, a não ser quando exigido pela lei. Eu vou trazer aqui o artigo que versa sobre isso. Eu vou ler aqui, fazer a leitura do artigo 107. O que diz o artigo 107? A validade da declaração de vontade não dependerá de forma especial, senão quando a lei expressamente é exigida. Sendo assim, senhores, caso considerarmos que realmente existiu esse suspeito acordo verbal, ele seria um acordo realmente válido, né? Seria um acordo válido devido à legislação que permite, né? Porém, esse acordo ele foi rescindido por Wetmore, já que para que o contrato verbal seja invalidado, basta seguir a mesma forma de como ele foi firmado, ou seja, uma forma verbal. Basta que uma das partes comunique a outra verbalmente a respeito de sua vontade de anular o contrato. E assim foi feito por Wetmore. Ele manifestou sua vontade, claramente foi entendida por todos. Destaque-se mais uma vez, senhores, que o meio para realizar a rescisão do contrato basta-se apenas mencionar sua resistência, somente isso. Somente a vontade de não participar. Né? Eu irei proceder na leitura, senhores, de um trecho que consta dos autos do processo, tá? Para que seja feita a análise, né? Uma análise direta do exposto. Vou fazer a leitura, lembrando que está nos autos. No entanto, abre aspas, no entanto, antes de lançarem os dados, Wetmore declarou que estava se retirando do arranjado, pois
refletiu e resolveu aguardar mais uma semana antes de adotar um procedimento tão horrível e odioso. Os outros o acusaram de violação do acordo e procederam ao lançamento dos dados. Então, senhores, logo nós constatamos os 4 réus, eles desrespeitaram a vontade expressa, clara e explícita do Édipo. Assim, além do homicídio, cometeram mais de uma infração penal. Eles desobedeceram a legislação civil em vigor, tornando eles fiéis descumpridores das leis jurídicas e das leis naturais. Então, claramente, eu solicito a condenação dos 4 réus pelos crimes cometidos. Tem uma colega. Excelentíssimos juízes, senhores jurados e a defesa e aos demais presentes aqui, uma boa noite. Iniciei minha tese de acusação afirmando que não há dúvida de que os réus praticaram de forma livre e conscientemente o delito de homicídio e o canibalismo. Com qual direito eles tiveram de tirar a vida de Roger? Os mesmos possuem um alto grau de escolaridade, pois como nós sabemos, eles são cientistas. Não qualquer pessoa da sociedade, mas sim pessoas que sabiam de seus atos e de suas consequências. Será que, estando no interior da caverna, justifica esse ato grotesco e fora dela não? Portanto, não deve haver a necessidade de perdão judicial neste caso. Para que os senhores tenham conhecimento, os requisitos para se ter o perdão judicial são: o homicídio deve ser culposo, ou seja, quando não há intenção de matar, e quando as consequências desse ato atingirem um agente de forma tão grave que a sanção penal seja desnecessária. Entretanto, o caso que estamos tratando no momento não é um homicídio culposo, e muito menos foi praticado com imprudência, mas sim doloso. Tiveram a plena consciência do que estavam fazendo. Pensem, meus caros jurados. Se eles tinham a consciência para discernir cálculos matemáticos, será que eles também não tinham essa mesma consciência para discernir que o que eles estavam fazendo era um crime? E sendo assim, eu deixo uma pergunta aos senhores jurados, que possuem o poder de fazer corretamente a justiça. Se no lugar de Roger fosse os seus filhos ou os seus irmãos, aplicariam o perdão a esses assassinos que mataram e dilaceraram a vítima? Eu passo a palavra para minha colega Letícia. Uma boa noite, senhoras e senhores. A abertura do precedente dessa magnitude não importa da situação delitiva dos agentes, mas sim em uma atrocidade que será usada para diversos crimes horrorosos. Canibalismo, senhores, a gente está falando de canibalismo. Este caso também condicida de forma direta ao futuro da nação. A forma como será julgada é dado o exemplo. Não podemos injustiçar o nosso. Primeiramente, boa noite a todos. Boa noite à magistratura, boa noite à defesa, boa noite aos promotores. Bom, primeiramente, queria deixar uma pergunta no ar. Quanto vale a vida? Qual é o preço de uma vida? Qual é o preço de uma amizade? Se pergunta. Conforme Estado, que contrato é esse que foi firmado dentro da caverna
se tirar uma vida. O contrato é esse. O contrato que fere a nossa Constituição. Então, porque estão dentro de uma caverna, eles têm o direito de estar livre, decidir o que bem entender. Acredito que você for aí. Bom, nesse dado, o preço de uma vida é inigualável. Não há preço. Não há preço. Então, o Edmond, apesar de ter dado a palavra ali para ser escolhido alguém para ser suprimento, para ser consumido, acredito que no 23º dia, com os suprimentos que eles tinham, ainda daria para viver. Ainda daria. Por que, senhores? Porque eles não foram para brincar, muito menos para. Enfim, eles eram profissionais, já faziam isso antes. Já faziam isso. Quero deixar bem claro. Então, eles sabiam que poderia ter desmoronamentos, sabiam que poderia ter a falta de suprimentos, bem como poderia ocasionar morte. Isso é fato. Desmoronamento. Mas não em consumir o corpo. Conforme no início, isso fere a nossa Constituição. Isso fere. Então, quero deixar bem claro que, por mais que estava num local que estava bloqueado, fato, não teria ainda esse direito de ser realizado. Constatado, fizeram contato externo com o rádio, funcionava a bateria, bem contido. Citaram que era o Edmond, e quem os garante que era o Edmond, propondo essa decisão, se criar um jogo, seja o que for, para tirar a vida de alguém. A vida de um de seus amigos. E lhes pergunto: quem gostaria de ter uma amizade dessa? Para se explorar numa caverna. Pergunto: alguém gostaria? Alguém gostaria de ter essa amizade? Claro que não. Eu passo a palavra para você. Quero estender aqui cumprimentos ao nosso excelente professor, boa noite. Boa noite aos colegas da defesa, senhores jurados, professores. Estamos aqui nós para julgar esse caso. Caso que foi uma monstruosidade que aconteceu dentro de uma caverna. Caverna essa estava dentro do nosso território, regidos princípios. Então, dentro daquela caverna estavam nossas normas, nosso território, nossas normas. Norma essa que foi ceifada a vida de uma pessoa. O que vale a vida de uma pessoa? O que valeu para esses senhores ali? Não sei o que se passava na cabeça deles. Mas todos nós nascemos com direito à vida. Esse direito que está exposto nos juros naturalistas. Todos nós temos direito de nascer, de viver e ter um fim natural, não cortado ao meio, simplesmente. Direito, esses senhores aí tiveram, não sei o que se passava na cabeça,
de acabar de Roger. Não só de Roger, a gente tem que lembrar, se perdeu outras 10 vidas, né, os princípios ali. Mas aqui a gente está debatendo o caso que foi dentro da caverna. Então vamos estender nossos pensamentos para as 10 vidas que foram levadas. Então, nós representantes do Estado, como nossos promotores, né, nós temos que ser legalistas, temos que seguir a lei. A lei. Então, vamos lá para os princípios da nossa lei. Né? Quem é que tem o poder de força, persuasão? É o Estado. O Estado tem o poder de usar a força. Força é essa que foi usada contra Roger, tirada a sua vida. Usar uma força, uma monstruosidade. Né? Eles deram chance de se defender. Pois é, como os colegas disseram ali, os alimentos estavam escassos. Sim, estavam. Mas tinha para 20 dias esses suplementos. Não sou eu que digo, especialistas dizem que a gente pode sobreviver antes de suplementos sólidos. Mas sem água a gente não passa 5, 2, 3 dias, dependendo do organismo. Então, senhores, vamos, né, os senhores têm um papel de suma importância hoje. Não é eu, mas os senhores. A gente está trazendo os fatos para vocês analisar de concreto. O que realmente houve? Na minha percepção, houve uma monstruosidade na caverna. Uma monstruosidade, tirando a vida, né, do rapaz que tinha sua família, né, que abalou. Assim, ó, não tem descrição para dizer o que houve, porque eu não faço parte daquela família, mas estruturou completamente os pilares daquela família. Como a esposa era dona de casa, e aí mudou completamente sua rotina. As crianças, mudou tudo, simplesmente com um ato, né? Os amigos vão jogar um dadinho, quem perder um dadinho perde a vida. Que jogo é esse? Que jogo é esse, senhores? Simplesmente joga um dadinho, quem perder um dadinho, mas eu não quero jogar mais. Bola e tira da vida. Que jogo é esse, senhores? O jogo da vida. E nosso direito natural de viver foi acabado ali. Então, deixo aí para vocês, né, esse pensamento. Simplesmente um jogo de dados, senhor. De dados. Acabar com uma pessoa. É isso. Tua vida vale no jogo. Eu vou deixar o meu colega dar as contribuições. Boa noite a todos, boa noite, excelentíssimo juízes, boa noite para o pessoal do júri, ao nosso mestre e colega. Trago para vocês, primeiramente, que temos que levar em conta a veracidade do fato, aonde eu trago duas maneiras que poderiam ter matado o senhor vítima. O senhor vítima, ele poderia ter sido estrangulado ou até mesmo apedrejado. Em ambas partes necessitaria de uma força. E que força seria essa se eles estavam sofrendo inanição? No 20º dia, ele entrou em contato com os médicos. E no 23º dia, ele foi morto. E como meu colega disse, eles estavam sofrendo de escassez de comida, mas ainda havia comida. Se pensarmos por um lado, seria inteligente matar alguém tendo comida. Se nós pegarmos no site da Santa Casa do Rio de Janeiro, lá que está explícito, após 3 horas, o corpo já começa a entrar em decomposição.
em 24 horas eles já não aguentariam mais o cheiro do corpo. Se assim teriam comida, não seria inteligente. Seu vítima, eles sugeriam mais de uma semana. Então significa que eles poderiam aguentar mais uma semana de fome. São tantas contradições que a gente até sem ter o que dizer. Em 3 dias poderiam pedir estado de necessidade. O que o estado de necessidade diz? Então, concluo nas palavras. Peço boa noite a todos. Clamo por justiça. Que foi tirado do Senhor. Boa noite. Feita a manifestação da acusação, é imediato passa a palavra à defesa, qual terá 30 minutos para proferir a sustentação oral. À vontade. Boa noite a todos. Pessoal, esse minuto de silêncio foi em nome do herói Roger Whitmore. E também ao silêncio que o Estado deu às 4 vítimas que são os réus que hoje estão presentes. Certo? O Estado teve todo o tempo para pensar e raciocinar um estado social estável, que dessa mesma forma não deu a resposta que deveria dar aquele pessoal que estaria lá na caverna. Então, boa noite a todos. Cumprimento o excelentíssimo senhor doutor juiz Werner Lima, presidente da Secretaria Nacional do Júri, o qual de forma imparcial tomará a decisão que aplicará a justiça neste caso. Pelos cumprimentos aos 9 promotores de justiça, aos quais cumprimento o aluno William e aos demais promotores. Agradecemos a confiança depositada por nossos ilustres constituinte, pois acreditamos na inocência de todos e tudo aqui faremos para que hoje seja feita justiça nesse caso de vocês. Senhores jurados, deixamos para homenageá-los por último, mas não que em último lugar estejam, mas sim como juízes que aqui decidirão a vida dessas 4 vítimas que o Estado abandonou. Vocês que hoje são o nosso conselho de sentença.
Tese da defesa baseia-se no estado de necessidade, qual o artigo 23 do Código Penal, inciso 1, estabelece qual posterior será referido, qual não poderiam tomar outra atitude que não a qual desenvolveram. Salientamos que o local habitado naquele momento era insalubre, ambiente inóspito, propício à afetação de qualquer ser humano, o qual a única visão que obtinham era a sobrevivência. Buscamos então a citação de Jean-Jacques Rousseau. A razão forma o homem e o sentimento o conduz. Dessa maneira, não podemos nos distrair do sentimento assim da família de Roger Whitmore e também dos demais vítimas, dos 4 réus que hoje estão aqui presentes. O sentimento, pessoal, e no momento eles tinham lá na caverna, eles estavam fora do sistema social. Então, qual que era o pensamento deles lá? Estavam fora do raciocínio normal. E para encerrar a minha fala, trago outra citação de Eduardo João Contoni. Teu dever é lutar pelo direito, mas se um dia encontrar o direito em conflito com a justiça, lute pela justiça. Então, lutamos aqui pela justiça, que é a vida destes 4 réus que hoje aqui estão presentes. Boa noite, excelentíssimos juízes, boa noite, colegas promotores, colegas da bancada da defesa, senhores jurados e os mais presentes aqui nessa corte. Venho hoje aqui nesse tribunal do júri para expor a defesa desses 4 homens. São 4 pais de família, marido, irmãos, filhos. Motivos aos quais tenho certeza que os réus são inocentes. Deve ser absolvido nesse caso. Gostaria de lembrar aos jurados aqui presentes que no artigo 5º da nossa Constituição Federal, que institui o Tribunal do Júri, no inciso 38, para que desse ao cidadão julgado a oportunidade de ser julgado pelos seus semelhantes. Peço a todos os senhores que se coloquem no lugar dessas vítimas, pois esses homens não gostariam, acredito que ninguém aqui neste local hoje presente gostaria de estar na mesma situação deles. Decisões tiveram que ser tomadas, talvez não as melhores, mas foi o que deu. O ser humano é falho. Pense nisso. Trago os senhores a entrar no meu imaginário, se coloquem no lugar desses 4 réus. Não é fácil. É um ambiente difícil. Ninguém pensava. Ninguém. Pensem bem. Esses homens estavam passando fome, estavam passando sede. Não estavam em plenas faculdades mentais. É um estado de calamidade. Não é um momento comum na vida de um cidadão. Poderíamos ter esse tribunal no lugar dos senhores magistrados, operadores do direito, advogados, mas não. O tribunal do júri é composto pela sociedade.
para que membros da sociedade possam aferir a justiça nesse julgamento. Estamos aqui para analisar o estado especial que estes homens estavam naquela caverna. Digo isso porque a promotoria tenta a todo custo impor a necessidade feita à vingança, ao invés da justiça. O direito, desde a sua concepção, ele busca a justiça, ele busca o correto. Então eu peço que cada um dos senhores aqui hoje se coloque no lugar dessas vítimas. Passo a palavra à minha colega Isadora. Boa noite a todos. Boa noite, ouvintes, promotores e aos demais colegas. Peço que os senhores jurados façam uma análise do que esses 4 réus passaram. Eles foram submetidos a condições subhumanas. Com o passar desses dias, eles estavam ficando com fome, com sede, fracos e perdendo completamente a sanidade mental. Peço que vocês se coloquem ou tentem refletir a respeito e se coloquem no lugar dessas pessoas. As leis são modificadas todos os dias. As leis são mutáveis. Mutantes que só no interior da caverna existia um pacto alheio e averso a essas leis. Gostaria de fazer um convite a todos os senhores jurados a viajarem no seu imaginário. Se colocar nas mesmas condições que esses homens famintos passaram. A natureza por si só, ela tem a sua cadeia alimentar, onde matam para poder sobreviver. Digo isso, que o preço para se viver é morrer para alimentar a vida de alguém. Seria justo trancafiá-los numa cadeia, visto terem passado por uma situação perversa e desumana como essa? Então eu peço a todos os senhores que julguem de acordo com as suas convicções e consciências e absolvam esses réus. Boa noite, Excelência. Boa noite, promotores, jurados e colegas aqui presentes. Inicio a minha defesa trazendo para análise o conceito legal do estado de necessidade, que diz o seguinte: considera-se estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de perigo atual, que não provocou por sua vontade e nem podia de outro modo evitar. Direito próprio ou alheio, cujo sacrifício nas circunstâncias não era razoável exigir-se. Agora pergunto a vocês, jurados, o fato que ocorreu naquela caverna caracterizava-se ou não um perigo? Havia entre todos um objetivo de sobrevivência. O que aconteceu foi provocado pelos nossos réus? E o sacrifício feito naquela caverna foi em defesa da vida. Isso é o estado de necessidade. Passo a palavra para o meu colega. Boa noite, juízes, promotores, colegas advogados, júri, senhoras e senhores.
interessados do terror psicológico ante o sacrifício. Então, inicio. Senhoras e senhores, é praticamente impossível para qualquer ser humano manter o seu controle emocional diante da fome, da sede e do iminente risco à morte, complementado ainda pelo medo de ser sacrificado enquanto dorme ou apunhalado pelas costas, gerando contenda e desconfiança entre eles. Ocorre que nesse momento, senhoras e senhores, nasce uma situação de perigo atual, de injusta agressão iminente, e diante de um risco de vida, o homem faz de tudo para sobreviver, inclusive tirar a vida de outrem, para não perder a sua. Uma situação de pavor que só pode ser compreendida por alguém que passou por situação semelhante, uma busca imensa de sobreviver. A situação a qual os exploradores se encontravam era crítica. Fome e falta de alimentos, portanto, o medo da morte por parte de todos, a incerteza de um resgate chegar, o tempo aliado à forte pressão psicológica e o medo de servir de alimento para os demais gerou uma situação tão adversa que com certeza enquadra-se dentro do que se entende por estado de necessidade. Vale lembrar que o sacrifício veio após um período de 21 dias sem alimentos, e a única maneira de se manterem vivos foi comendo a carne de um deles. Não havia outro modo, senhoras e senhores, para os exploradores se alimentarem, sendo que a água e a comida, elas são indispensáveis à vida, não tendo eles alternativas, pois havia o risco de morte por desnutrição, sendo inviável aguardar a morte natural de um dos indivíduos para se alimentarem de sua carne, visto o lapso temporal exigido, diminuindo ainda mais as chances de sobrevivência, sendo adiado o máximo possível a medida extrema de sobrevivência conforme relatos dos réus. Portanto, senhoras e senhores, observa-se evidentemente a presença do estado de necessidade como excludente de ilicitude, a fim de provar a inexistência de crime, visto que os sobreviventes usaram do meio necessário para salvar suas vidas, onde o elemento subjetivo era única e exclusivamente a sobrevivência. E finalizo, senhoras e senhores, que nenhum, eu repito, nenhum médico, juiz, autoridade governamental, integrantes da missão de salvamento ou sacerdote ali presente se atreveu a responder. Todos se omitiram. Passo a palavra ao colega. Boa noite a todos. Cumprimento os companheiros, os colegas da acusação, colegas da defesa, colegas que vão decidir o destino desses quatro indivíduos, pessoas, seres humanos, nessa plateia. Esse livro aqui foi escrito por um autor que nasceu em 1902 e morreu em 1978. E a história se deu em 4.299. Portanto, é uma ficção. Certo? Graças a Deus não morreu soterrados. Não ainda. Tem que chegar em 4.299 para ver os desfechos que se deu. Certo? Ou errado?
Lendo o livro, eu comecei a buscar todos os meus conhecimentos, para entender a situação e o que eu faria se estivesse acusando e o que eu faria se eu estivesse defendendo. E depois de ler o livro, eu optei por defender. E por que eu optei por defender? Aqui eu ouvi algumas coisas que os colegas falaram que também foram coisas que eu fiquei pensando a respeito. Por exemplo, a ideia foi do Roger de um morrer para salvar 4. Foi. Se vocês conhecerem a cultura inglesa, ela é bem diferente da brasileira. A brasileira, o inglês, ele não tem aquele negócio da vantagem, tirar vantagem. A lei de Gerson, que nós conhecemos tanto, eles não têm isso. Se vocês forem lá na Inglaterra, talvez ninguém vai sair vendendo 2 litros de sangue para poder pagar o cheque especial. Mas aqui pode ser que alguém venda um vinho. Claro que nas escondidas. Mas gente, para pagar um cheque especial ou um aborto. Então vocês vejam que nós temos que analisar também a cultura do povo onde se realizou o evento. E a cultura desse povo é assim, dar de si antes de pensar em si. Eles preferem morrer a matar. É mais digno morrer com a razão do que viver sem razão. Então, para eles, isso aí é mais importante que qualquer coisa. E se eu estivesse na caverna com eles, eu estaria entendendo isso perfeitamente e estaria absolvendo os 4 que ficaram. Porque quem diz que não foi o próprio Roger que se matou para favorecer os outros 4? Eles eram especialistas em cavernas, então eles iam para lá, ficavam um dia, 2 talvez dentro da caverna, até porque o ar lá não é muito bom, é um barulho, um ar cheio de problemas. Então as pessoas que estudam isso profundamente, eles não ficam lá um mês dentro da caverna. Eles ficam 1 ou 2 dias, acampam do lado de fora da caverna, entram, saem, e eles vão levar 30 dias de alimentos para dentro da caverna, se eles não ficam esse tempo lá dentro. Então essa negócio da comida, que ainda tinha escassamente comida, agora um pouquinho. Um dia, 2 uma coisa, um mês é outro, 20 dias. E o ser humano sem água, uma semana. Então, e eles conseguiram ficar 21 dias vivos. Um amparando o outro, na verdade, na minha opinião. Foi amparando-se que eles conseguiram salvar 4. Aí morreram 10. Morreram. E também morreram por boa vontade. Porque eles estavam imbuídos de salvar os companheiros que estavam lá dentro. Os mesmos ingleses que estavam lá dentro, tinha ingleses lá fora, estavam tentando salvar. E no novo desmoronamento morreram. Faz parte do jogo. Então tem muita gente que coloca essa situação também ali. Não, porque morreu 10, eles salvando 4. Podia ter morrido 50. E eles estariam felizes, as famílias teriam conseguido tirar os 4. Porque é da cultura deles, da educação deles. Então, pessoal, eu peço a absolvição deles por causa desse detalhe importantíssimo: companheirismo. Porque se aqui na sociedade eu olhar para o lado ali para tirar a letra certa da questão que eu não consigo acertar, eu vou perder a razão de ser advogado para a gente. Pode ser só uma doentinha, mas para mim a vida de advogado é assim. Eu tenho que ser verdadeiro sempre. E eu tenho certeza que o Roger morreu feliz. Ele foi verdadeiro até o último minuto dele. Então, pessoal, a
fora psicológico dele que estava abalado, enfim, tudo que pudesse contribuir para que ele fosse condenado. Eu não condenaria. Porque eu não gostaria de estar numa situação que eles estiveram durante tanto tempo. É isso. Obrigado. Então, senhoras e senhores, boa noite a todos. Já aproveito os protocolares, senhor Meritício. Gostaria de dizer o seguinte, que aqui todos somos estudantes de direito. E o que a gente aprende no direito? Que existem dois tipos, né? A lei do direito natural e a lei do direito positivado. Quem vem primeiro, quem vem depois? Todos nós sabemos, a lei natural. E aqui a promotoria vem encasacada, bem armada, fala bem, e diz que eles são assassinos, matadores. Mataram? Mataram. Existiu crime? Existiu. Na lei positiva dos homens. Mas naquele momento, como o professor Gaia falou, eles já estavam em um estado de direito natural. Não podemos condenar alguém que luta pela própria vida. Dentro disso, eu peço aos senhores e às senhoras que eu retire o casaco como um sinal que aqui está o direito positivo dos encasacados, dos estudados. E vou ficar na parte mais humilde e natural, que todos sabem que a gente vive, cresce e morre. Mas nós lutamos por viver mais. O ser humano pensa, vive, que não vai morrer nunca, mas morre como se não tivesse vivido nada. Então eu digo aos senhores, está nessa cidade, sim, sim, porque eles precisavam sobreviver. Dentro disso, se é na lei dos humanos, na lei dos homens, vamos falar então de contrato social. Todos aqui assinaram um contrato, o senhor sabe? A senhora sabe? Primeiro, sim, a senhora sabe? A senhora assinou o contrato social, Constituição Federal. A senhora aceitou a lei humana, a lei dos homens. E eles fizeram um contrato natural, aceitando o acordo para a sobrevivência. Alguns senhores aqui é médico? Não, né? Alguém é técnico aqui para dizer que eles durariam mais 10 dias? Sim, o médico falou no rádio. Vocês não durariam mais 10 dias. Com a carne humana nós duraríamos? Sim, duraríamos. Então eles fizeram o contrato deles. Foi positivado? Obviamente não, né, gente? A condição que eles estavam na taverna. Mas aí o promotor me diz que eles ainda tinham alguns migalhas de comida. Eu sim, tinha algumas migalhas. Mas alguém aqui vai explorar a caverna com um rancho nas costas? Até onde eu sei, só quem leva nas costas a casa é a tartaruga. E mesmo assim ela não leva os alimentos todos dela, tem na natureza. Senhores, não acreditem que eles mataram por querer, porque alguém aqui gosta de carne humana. Alguém vai ao restaurante, a pizzaria, me pô, pizza de carne humana, por favor, porque hoje eu quero ser canibal. Não, né, senhores? Dentro disso tem uns 10 heróis na história que deram a sua vida, os operários, bombeiros. Mas já foi bombeiro, né? Me diz uma coisa: se o senhor morresse por uma causa nobre, porque no seu julgamento o senhor diz salvar sem salvar. Se o senhor morresse, tenho certeza que morreria feliz, porque sabia que salvou uma vida. Agora vocês vão condenar essas 4 pessoas que batalharam pela vida deles e vão tirar todo o mérito dos heróis, dos 10 heróis, dos 10 heróis que deram a sua vida. E aquelas viúvas, aqueles nenês que tiraram os bombeiros como herói, vão dizer: para que meu pai morreu? Esses operários, por que eles morreram? Para depois a sociedade matar esses 4 que também conseguiram ser salvados. Então, senhores, peço para vocês, sim, a absorção deles, porque o Estado dele realmente é necessidade. Outra coisa, monstros, é monstro querer sair de uma caverna para ver novamente sua esposa? É monstro querer sentir novamente o abraço do filho? Sentir o cheiro da terra molhada? Então, senhoras e senhores, eu sou monstro. Sou monstro.
A partir de agora eu sou bolso, porque eu também faria isso. E me prendam, porque eu também pegaria e faria um contrato natural e escolheria nos dados, porque foi o bem a todos. Boa noite, promotoria, senhores funcionários, boa noite, professoria. Eu gostaria de falar sobre não focar só no canibalismo que os 4 reais fizeram no Surrojão Ultimar, mas também focar nas 10 famílias que foram 10 homens para salvar 4. Poderiam ter salvado 5, mas as circunstâncias não permitiram que 5 vidas saíssem daquele local. Permitiram 4 em prol de 1. Os 10 operários morreram sendo considerados heróis por ter salvado e cumprido seu objetivo. Eu, com o pouco tempo que tenho, quero que vocês pensem não só nos 4 assassinos, mas nessas 10 vidas que foram sacrificadas nobremente para salvar esses pobres exploradores que ficaram mais de um mês dentro de uma caverna que não tinha nada para assegurar a vida deles. Eu peço uma absolvição desses 4 homens. Obrigado, boa noite. Tendo em vista o encerramento da palavra da defesa, de imediato vamos dar início à réplica, qual será composta por 10 minutos, sendo responsável o promotor de justiça, Dr. Ville. Boa noite, senhoras e senhores. Posso começar, professor? Só uma situação. O aparte será realizado pela defesa através do aluno Maico, o qual poderá solicitar a qualquer momento, dentro do prazo de 10 minutos. Pode iniciar. Então, boa noite, senhores, senhoras, todos presentes. Vou devolver para o meu colega aqui o casaco dele, para não passar frio. Obrigado. Senhores, eu inicio a minha réplica, tá? Com um misto de revolta e indignação. Eu vou dizer o porquê. A defesa, acho que nem eles acreditam nas teses que eles trouxeram, porque eu sinto que é difícil ficar do lado oposto da justiça. Eu vi alguns, enquanto estavam conversando, não estavam acreditando. E eu também não acredito nas teses que eles trouxeram. Vieram com palavras doces, tentando convencer vocês, jurados, que a vítima que foi morta cruelmente, foi torturada, foi comida, não tendo nem a chance da família dele se despedir, enterrar os seus restos mortais, como causador de todo esse ato monstruoso que se sucedeu dentro da caverna. Mas a defesa tem que fazer o papel dela e eu tenho que fazer o meu junto com meus colegas, que é acusar esses 4 monstros que fizeram essa atrocidade. Então, senhores, eu vou falar uma coisa para vocês. Estado natural, baseado no dogmatismo, no senso comum, procurando justiça, isso é balela. Eu vou dizer por que é balela. Eles tinham contato, eles tiveram contato com o mundo exterior. Eles sabiam que estava vindo o resgate. Então, senhores, não justificam o que eles fizeram. Eles eram amigos, eles eram colegas. Eu não quero esses amigos para mim. E tenho certeza que vocês, nenhum de vocês quer também. A primeira adversidade que aparecer, vão amarrar vocês, vão matar e vão comer vocês. Longe de mim isso, não quero. Então, senhores, eu vou trazer a baila. Vou trazer a baila. Só um minuto. Eu vou paralisar o teu tempo. A parte da defesa até 1 minuto. Pode começar. Senhoras e senhores, eu queria dizer, novamente, repetir o que o nosso advogado Mendonça disse, que houve um contato com o mundo externo. Houve engenheiros conversando, houve médico, houve pessoal da política conversando com ele e tentando achar uma solução. E qual foi a solução achada? Silêncio, porque ninguém tinha a solução desse caso.
E agora chamar de monstros a alguém que aceitou o contrato que o próprio senhor Roger propôs? Isso é errado. Eu acho errado. Se isso é monstro, eu sou monstro. Analisado. Pode prosseguir. Então, senhores, trazendo essa ideia da defesa, eu vou trazer duas situações para vocês. Favelas do Rio de Janeiro, tá? Onde o Estado não chega ou chega de forma mínima, onde lá é controlado por facções armadas. Então, nesse local onde o Estado não chega, eles podem formular um contrato, mudar o ordenamento jurídico existente e fazer suas próprias leis. Então é isso que a defesa está trazendo. Vocês concordam, senhores, com isso? Então, se o Estado não chega, faz-se um contrato e se decide quem vive, quem morre, quem trafica, quem estupra. E outra situação, África do Sul, senhores, África, continente. Tem locais que pessoas morrem diariamente, dezenas de pessoas. Então vamos mudar o ordenamento jurídico lá, o homicídio. Vamos então escolher, vamos fazer assim, ó. Vamos escolher aqui, ó, nos dados, quem vai viver e quem vai morrer para alimentar os demais. É assim, senhores, que vai ser feito? Vocês concordam com isso? É isso que a defesa está trazendo, senhores. Outra situação, o crime. O crime é o fato típico, antijurídico e culpável. E a defesa ela tenta desmontar esse tripé. Mas eu digo, senhores, o estado de necessidade não se embarca na defesa, porque eles estavam vivendo o mundo do si. Se o resgate não chegar, se eu morrer de fome, se. Eles não estavam o perigo atual, eles tinham comida ainda, escassa, mas tinham. Então, o estado de necessidade, eu digo para os senhores, não embarquem. Outra situação, eles estavam dentro da caverna, eles estavam com a mente perturbada, eles estavam sensíveis ao ambiente. E essa situação não fazia eles pensar de forma correta, tirando assim a culpabilidade do crime. Não, senhores. Eles tiveram o pensamento de fazer o contrato, de jogar os dados e decidir que o Roger iria morrer. Então, não se desconstrói esse crime. Senhores, assim, eu trouxe um vídeo, o vídeo é forte, ele é impactante. Eu tirei da internet, editei, ele não está inteiro, tá? E eu peço que os senhores olhem esse vídeo e imaginem o ente querido de vocês, tá? Essa situação foi o que aconteceu dentro da caverna. Como mataram o Roger? Foi facada, foi pedrada, foi paulada. A carne humana, senhores, ela pode ser consumida de 2 a 3 horas após a morte. Quem me garante que não mataram o Roger, fizeram um torniquete na perna dele e foram comendo ele aos poucos, se deliciando da maldade daquele ato, para que ele saísse vivo e aquele que foi contra ao ato grotesco e canibal morresse. Então, senhores, olhem o vídeo para trazer a realidade, para sair dessa novela mexicana que a defesa trouxe. Essa é a realidade, senhores, que aconteceu dentro da caverna. Quem é sensível não olha. Isso é uma cabeça sendo cortada, senhores, para ser comida, digamos, se fosse na caverna. Olhem, senhores. Olha lá, uma perna, um dorso, impactante, né? Foi assim, ó. Não foi essa novela mexicana que tentaram trazer para os senhores. Então, senhores, vocês são representantes da justiça e do Estado. Então, hoje aqui a gente pede a justiça. Tenho certeza que vocês
repensar, compensar, e a gente vai conseguir acusar esses 4 monstros. Muito obrigado. De imediato, finalizada a réplica, passo a palavra à defesa para alterar o prazo de 10 minutos, sendo que uma parte será representada pelo aluno André, a qualquer tempo. Pode começar. Boa noite a todos, boa noite, excelentíssimo juiz, Dr. William Lima, Wesley Lima, perdão. Boa noite aos membros da promotoria, boa noite aos colegas da defesa, boa noite a todos aqui presentes, boa noite aos familiares da vítima que se encontram. Os réus não estão presentes, acho que o vestido vai me atrapalhar, mas não vai me atrapalhar, eu vou girar por aqui. Bom, o que eu vi aqui, o que nós vimos aqui, e a promotoria agora apelou e apelou bonito. Apelou bonito. Doutor Vire, excelente o vídeo de vocês. Excelente. Obrigado. Esse vídeo foi, na verdade, para atrapalhar o psicológico de vossas excelências. Isso é um truque já tão antigo. A partir do momento que eu consigo entrar no psicológico, excelência, aí a coisa fica mais fácil. Esse mesmo psicológico que estão tentando abalar de vocês, é o psicológico que estão negando. Que aqueles pobres infelizes que estavam dentro de uma caverna não poderiam estar. E aliás, eu vi aqui, com todo respeito à nossa promotoria, mas eu vi aqui, foi um desfile de ilações, um desfile de subjeções, um desfile de teses hipotéticas. Se o doutor Vic falou sobre o si. Mas a promotoria, o que mais trabalhou, o que mais fez foi trabalhar com si. Aí eu digo a vossas excelências, é possível condenar uma pessoa, é possível privar a liberdade de 4 pessoas, pais de famílias, pagadores de impostos. Imagine essas criaturas sentadas em suas casas, sentadas no conforto de seus lares, um dia anterior ao acontecimento. Aí eles iam pensar assim, bom, amanhã eu vou entrar numa caverna, vou desfilar para essa caverna com o colega Roger. E o que vai acontecer? Vai desmoronar a entrada da caverna, e lá nós vamos ficar aprisionados com o Roger, nós vamos matar o Roger e consumir a carne do Roger. Será que é isso porque a promotoria trouxe até aqui, até este momento? Foi isso que a promotoria quis dizer. Houve aqui um desfile de subjeções. O nosso direito, ele é positivista. O nosso direito, ele é formal. Ele tem que estar escrito. Isso é o básico do direito. Então, se tem que estar escrito, ele não pode se condenar ninguém por ilações, por subjeções. Vamos imaginar se. E aí o colega Dr. Michael fez aqui uma referência muito interessante quando ele levantou a seguinte questão. Havia algum dos promotores aqui, alguém é médico? Não, porque até a tese de não poderia durar por tanto tempo, conseguir aguentar sem água, conseguir aguentar sem alimentos. Gente, nós estamos aqui falando de uma situação real. De uma situação em que havia 5 pessoas aprisionadas dentro de uma caverna. E que o próprio Roger, a própria vítima, foi a vítima, e eu quero que vossas excelências entendam isto. Foi a própria vítima, sedizente vítima, que propôs o tal acordo. Só que ali a criatura se virou contra o Criador. Foi isso que aconteceu. Na hora de tirar sorte, ele não teve sorte, tanta sorte assim, e acabou que se voltou contra ele aquilo que ele havia proposto. E muito embora ele depois tivesse
tido a ideia de querer anular aquele acordo que havia feito, a situação não era mais para aguentar por muito tempo. Então existe um fato. Foi falado aqui sobre o conceito analítico para se ter um crime. Tipicidade, ilicitude, culpabilidade, tudo isso é lindíssimo. É lindíssimo no papel. Mas isso é lindo aqui fora, aqui no chão, ou sentado nos confortos dos seus lares, sentado olhando televisão, tomando uma cervejinha, tomando um chimarrão, namorando, é beleza. Aí é fácil de falar. Agora tente colocar o sentido e o conceito de tipicidade e de ilicitude para 4 seres humanos que estão numa situação deplorável, que estão no sentimento que já não conseguem mais entender quem é quem, que já perderam todo e qualquer equilíbrio psicológico. Só um minuto, eu pedi. Um minuto. Vamos ter momentos da parte do André. Um minuto, André. Senhoras e senhores, como eu explanei anteriormente, a defesa iria alegar estado de necessidade. Senhores, no 20º dia, eles fizeram contato. Quer dizer que em 3 dias eles comeram toda a comida e ficaram sem nada. Nada. O colega falou em suicídio. Como assim suicídio? Roger Whitmore se suicidou e os outros que estavam com ele na caverna disseram que foram eles que mataram? Como assim? O colega me questionou se eu fui bombeiro, se eu jurei, mesmo com o risco da própria vida. Eu sim. Roger Whitmore não. Eles eram estudiosos e saberiam que após muitos dias sem alimentação, eles acabariam já sem fome. Então, senhores, eles poderiam aguardar, como eu já falei anteriormente, aguardar que um deles morresse por inanição e eles poderiam se alimentar. Então, não tem justificativa. A defesa está falando tanto em assassino. Tá, mas vocês estão defendendo ou estão condenando? Mantenho a minha solicitação de condenação. Encerrado. Vamos prosseguir. Muito obrigado, promotor André, por reforçar a tese de defesa. Obrigado, excelente, é isso que nós precisamos. Então, mais uma vez aqui, o nosso querido promotor, vem com essa subjeção, com essas deduções aqui. Será que para mais dias que o senhor falou, que teria mais dias, poderia esperar morrer, né? Parabéns, o senhor deve ser formado em medicina também, em perícia, talvez, algo dessa natureza. Parabéns ao doutor. Mas então, mais uma vez, relações. Eu vou aqui largar uma frase, tentar largar uma frase, porque eu sou o primeiro que sou atrevido. Uma frase em latim, o professor que deve saber, me corrija por gentileza. Existe uma frase que eu descobri essa frase, que ela diz mais ou menos assim, professor, por gentileza, me corrija se eu estiver errado. Quando non in ex, non est in mundo. O que não está nos autos, não está no mundo. O que não está nos autos está solto. Por quê? Porque o direito é positivado, ele é escrito. Então não dá para trabalhar aplicações. E eu peço a vossas excelências, Excelência Guilherme, Excelência Sheila, Fábio, Gabriela, Brenda, Luciano, Andressa e o nosso Miguel. Eu peço que vossas excelências, neste momento, vocês busquem entender, se colocar no lugar, aí entra a empatia, se colocar no lugar dessas que hoje são tratados. E mais uma vez eu peço desculpas ao doutor André, mas no momento aqui, a defesa aqui chamou alguém de assassino, até porque seria um contraditório. Mas a acusação sim. A acusação ela foi funda, porque é fácil acusar. Eu estou sentado na minha, com toda essa beleza, com esse bigode sexy, eu estou sentado na minha sala, tranquilo. Estou ali sentado, é fácil acusar. Eu estou na televisão, eu já começo a odiar, eu já quero pena de morte para aquele cidadão. É fácil, é óbvio.
Então, eu peço a dissolução, tentando voltar ao momento de equilíbrio, para dizer o seguinte: não se condena por subjeções. Imagine que no banco dos réus pudesse estar um irmão, um filho, um pai ou a mãe de vocês, que façam hoje a justiça. Não deixem para fazer amanhã, que ao voltar para suas casas vocês possam deitar com suas cabeças nos seus travesseiros e ter a consciência tranquila. Não deixem para fazer a justiça amanhã ou depois da manhã, porque seria uma justiça atrasada. Já dizia o grande Rui Barbosa: a justiça atrasada é senão a injustiça, manifesta e qualificada. Manifesta aqui a vontade de fazer o que é certo e qualifique a justiça para poder mandar para suas casas esses pobres infelizes. E lá, só eles sabem o que realmente eles passaram. Então, obrigado a vídeo, peço a Silêncio público. Juíza Maria, profira a sentença em público. Antes da Maria iniciar a manifestação da personagem, apenas recordar que a definição de absolução ou condenação é exclusiva da maioria dos jurados. É apenas uma manifestação do personagem do livro. Boa noite a todos. Eu, Maria Luísa Beck, dou como iniciada a leitura dos votos. O veredito do caso não vai afetar apenas o destino dos acusados, e sim a própria lei da sociedade onde eles vivem. Acredito que condenar os réus e ceifar a vida dos mesmos é extremamente incorreto e injusto. Os réus haviam formado um contrato com os demais exploradores, portanto, Roger havia concordado com o seu sacrifício. O direito positivo da sociedade é incapaz de julgar este caso, e que, por imediato, deveria o tribunal valer-se do direito natural. Portanto, meu voto é que os mesmos sejam absolvidos. Dou minha fala para o próximo juiz. Boa noite a todos. Busquei analisar todo o contexto dessa trágica ocorrência e sinto que me faltam os recursos habituais para dissociar os aspectos emocionais e intelectuais de minhas reações para decidir com base na razão. Seria ilógico os exploradores saírem de estado de sociedade civil e entrando no estado de natureza, pois quando de fato isso aconteceu, qual o exato momento que seria da jurisdição da lei civil e entrarem na lei da natureza? Isso ocorre no momento em que a caverna ficou bloqueada? No instante que começaram a definhar de inanição pela fome? Ou quando se viram ameaçados pela iminente morte? Ou quando celebraram o contrato para sortear quem seria morto? Imagine se um daqueles homens fosse de menor, lá dentro daquela caverna, celebrando o contrato de sortear, desculpa. Imagine se um daqueles homens fosse de menor e lá dentro fizesse aniversário, tornando-se de maior de idade, naquele período. Seguindo a lógica da lei da natureza, ele teria alcançado a maior idade somente quando saísse da caverna e retornasse para a sociedade. Como seria possível considerar que um contrato firmado pelos simples exploradores, possibilitando que poderiam comer um semelhante, seja mais importante que as leis que tratam sobre o crime de homicídio? Observamos também que a vítima havia desistido do contrato. Tinha pedido que não se realizasse o sorteio, em virtude de esperar mais uma semana. Ou seja, um pouco mais o prazo antes da decisão capital. Mas não houve nenhuma compaixão por parte de seus companheiros. Compreendemos dessa forma que esse contrato seria irrevogável. Ele não poderia ser rescindido. Teria que ser cumprido à força, de qualquer maneira, como o foi. Compararmos o ocorrido no interior daquela caverna com um ato de legítima defesa não faz o menor sentido.
pois uma da primícia do crime de homicídio seria a intenção de matar a outra pessoa. Seria a legítima defesa, o intuito de se defender, e a morte a consequência. E nesse caso, houve a intenção de matar o íntimo. E caso ele tivesse se recusado a participar desde o início desse sorteio, seria possível que a maioria se decidisse contra a sua vontade? Ou suponha-se que ele não tivera feito o plano de sorteio, mas sim conspiraram para matar o último? Da mesma forma, se não tivesse ocorrido contrato algum, eles seriam absolvidos? É lamentável ter que condenar esses 4 homens, quando a salvação de suas vidas custou a vida de 10 valorosos, heróicos trabalhadores que morreram tentando o seu resgate. Finalizo o meu voto com muitas dúvidas a respeito desse caso. E diante disso, me resta somente o meu recuo de participar da decisão desse caso. Boa noite. Recomendo ao tribunal que mantenha a condenação, mas fazendo o mesmo que o juiz de primeiro grau e o júri fizeram, sendo mais adequado diante das circunstâncias do caso, recomendar ao chefe do Poder Executivo comutar a pena. Boa noite a todos. Ver isso como um caso simples e que acaba tendo uma solução simples é fácil. Ver como fácil seria um julgamento de homens. Até porque 90% das pessoas, através de pesquisas, concordam que os homens são inocentes, assim concordando que os réus deveriam ser perdoados e absolvidos, ou que no máximo deveriam receber uma pena simbólica. E muitos dos 10% dos membros que discordam sabem da informação através de jornais nabões, onde acaba havendo a distorção de palavras e fatos. Esse julgamento é baseado na vida ou na morte de 4 homens inocentes, que estão a sofrer principalmente por uma decisão que não tiveram escolha, a não ser fazer por sua sobrevivência. Assim, causando tormento, e vejo os mesmos são inocentes e que a condenação e sua sentença deveriam ser anuladas. Feito as considerações dos juízes, vamos de imediato para o veredito final, sendo que nós temos 8 jurados presentes. Caso haja empate no que tange ao veredito, este que vos fala irá proferir a decisão final. Feitas essas considerações preliminares, questiono os jurados se estão aptos ao julgamento. Nenhuma objeção. Guilherme, por gentileza, de pé e profira a tua decisão se tu condena ou absolve, podendo fundamentar de uma forma sintética. À vontade. Boa noite a todos. Eu tinha uma opinião formada sobre o caso. Depois de ouvir todos os colegas, promotoria e defesa, juízes, realmente eu ainda não tenho uma conclusão. Eu não posso votar no momento. Se puder começar pelo lado de lá, eu agradeço. Então vamos aguardar a manifestação dos demais jurados. Miguel, inicia a tua manifestação. Pode ser. Sheila, então. Boa noite a todos. Eu já tinha uma opinião formada, vendo o excelente da defesa, da acusação também. Continuo com a minha opinião. Eu absolvo os réus, porque o meu argumento continua a preservação da vida e o estado de necessidade. Próximo, Fábio. Boa noite a todos. Depois de ouvir atentamente a acusação e a defesa, eu declaro os réus absolvidos. Próximo, Gabriela. Boa noite, colegas da defesa e da promotoria. Depois de atentamente ouvir cada um, eu absolvo os réus. Pelo mesmo motivo da Sheila, o estado de calamidade, e eu me pondo na situação dos 4, eu acho que eu também não teria capacidade mental para aguentar.
Próximo. Breno. Boa noite a todos, queridos colegas. Eu absorvo os elos pelo seguinte argumento meu, é que eles ficaram 21 dias lá dentro, sendo que eles tinham tinha comida, tinha tal, tudo, só que não ia dar para 21 dias, que nem o colega disse, que eles não iam para lá com uma mochila, com tudo mais, para ficar 21 dias ou até mais. E eu vim com essa minha argumentação fundamentada. Próximo, Luciano. Boa noite a todos, eu também absolvo e acredito que foi a única coisa correta que eles fizeram para sair do livro da caverna. Próximo, Andressa. Boa noite a todos. Eu condeno, baseado no artigo 121 de homicídio, também baseado no maior bem tutelado, que seria a vida, tá? Argumento também que o Roger tinha desistido do contrato, então os outros quatro, no meu entender, agiram intencionalmente, tá? Por caráter próprio. No caso, a vida deles estava acima do Roger, então eu... Próximo, Miguel. Próximo e último. Boa noite a todos. Primeiro, foi um privilégio poder participar, assistir às alegações e às considerações tanto da acusação quanto da defesa. Que silêncio, porra, agora fiquei até... A manifestação desse jurado, é pela absolvição dos réus. Primeiro, porque a gente tem que considerar que não há legislação de pena de morte nesse país. Segundo, pela omissão do Estado. A omissão do Estado hoje, existe pena de morte nas favelas, como foi falado, quando há o pedido de socorro de pessoas lá, o Estado é omisso e ocorre a pena de morte. Querendo não nos admitir, nós temos no nosso país hoje a pena de morte. O mesmo aconteceu dentro da caverna. O Estado não estava presente. O Estado foi omisso porque silenciou no pedido de socorro, silenciou nas alegações, nas informações que de repente poderiam ter sido repassadas. E, gente, 20 dias sem comida, existe uma degradação das funções psicológicas, biológicas e que acarreta a impulsividade. E não é quem está fora hoje que assassinando mais 4 réus se faça justiça. Então, o meu voto, a minha manifestação é pela absolvição dos 4. Próximo, Guilherme. Meu voto, então, vai ser referente acredito que o argumento da promotoria foi melhor e realmente eu vou condenar os réus para fazer justiça com os colegas. Tendo em vista a maioria de votos, eu declaro o acusado inocente das imputações expostas. E a família chama. Feita essas considerações, deixa eu fazer as considerações. Vamos fazer as considerações porque só um minutinho. Eu gostaria que a próxima atividade desse tipo, nós viéssemos todos em jejum de 2 dias. Bom, se não vale cortar uma grande vantagem. Pessoal, apenas para a gente finalizar sexta-feira, se eu tomar ainda alguma coisa. Dito isso, estava acompanhando agora, juntamente com o Luciano, um story feito por uma das alunas, e verifiquei que lá ela dizia: veja o orgulho do professor. E realmente
é essa definição que eu tenho hoje. Até confesso para vocês que fico meio embargado a voz, porque nós... Não vamos chorar. Nós construímos essa instituição. E hoje perceber que eu tenho um alto nível de discussão por todos os alunos e alunas é algo que realmente me comove. Todos participaram do debate de forma ativa, todos leram o livro. E uma das preocupações que eu sempre tive como docente era justamente a iniciação na leitura. E hoje percebo que essa turma, o qual já passou pela leitura do livro A Luta pelo Direito, o qual todos detestam, inclusive eu. Eu não sei porque eu ainda exijo esse livro. Mas é um círculo da turma de sociologia que sabe disso. Mas são situações que me deixam orgulhoso. Essa forma de articulação das teses, um dos requisitos que eu solicitei a vocês na aula anterior, foi plenamente atingida por todos. Alguns alunos e alunas, obviamente, me chamaram a atenção na forma da sua exposição, e não venho aqui citar, até porque, dada a forma de participação de todos, eu deixo já bem claro e exposto publicamente que todos têm 10 pontos na atividade. Quero finalmente agradecer a professora Claudete, a professora Liane, o professor Flávio também, que trouxe a turma para acompanhar, Luciano, todos os demais que fortalecem a instituição para que a gente possa chegar ao nosso objetivo final, que é o crescimento. Perfeito? Uma boa noite a todos.